Após ser declarado regente e defensor-mor do Reino de Portugal, em 1383, Dom João, mestre de Avis, tinha diante de si o problema da sucessão do trono. Um regente, que era o caso dele, governa temporariamente até que o rei possa governar. Então, ele tinha diante de si esse problema. Já vamos analisar a solução desse problema, que só vem em 1385 nas Cortes de Coimbra. Antes das Cortes de Coimbra serem convocadas, o rei de Castela, o marido da dona Beatriz, Dom João I, rei de Castela, vai invadir Portugal. Vai fazer um cerco em Lisboa, e esse cerco, assim, do ponto de vista comum, assim, se a gente olhasse assim, pelas vias normais, Portugal não tinha a menor chance de escapar. Tá? Então, o exército castelhano era muito superior, ele estava muito bem organizado, Portugal estava num momento de fraqueza, então o Dom João I de Castela tinha tudo para conseguir o seu objetivo. Mas estamos na época da peste negra, e um surto de peste negra elimina boa parte do exército castelhano que cercava Lisboa, e eles são obrigados a retirar. Nesse mesmo ano, 1384, um grupo da cavalaria castelhana, na região do Alentejo, vai se confrontar com um grupo de camponeses portugueses liderados por Nuno Álvares Pereira. Gravem esse nome. Nuno Álvares Pereira, então, liderando um grupo de camponeses simples, vence um forte contingente da cavalaria castelhana. Isso vai fazer dele uma espécie de herói. E ele vai ficar marcado. Daqui para frente ele vai fazer parte da história de Portugal enquanto ele viver. Tá. Então, depois desse enfrentamento que houve em 1384, em março de 1385 são convocadas as Cortes de Coimbra para resolver o problema da sucessão do trono. Quem eram os candidatos? Os candidatos eram o rei de Castela, que era casado com Beatriz, a herdeira do trono. Esse rei de Castela oficialmente não tinha direito ao trono, mas a mãe da Beatriz tinha direito a ser regente, mas a gente já viu que ela foi derrubada. De qualquer forma, o Dom João I e a Beatriz pleiteiam o trono de Portugal. Além dele, tinha um outro Dom João, que eu ainda não mencionei, estou mencionando pela primeira vez. Esse Dom João era filho de Dom Pedro I e Inês de Castro. Recordam? Vocês se lembram da história da Inês de Castro, né? A rainha morta, né? Eles tiveram filhos. O Dom João, filho dos dois, também era cotado para o trono. E, além disso, cogitava-se também o nome do próprio mestre de Avis. Então, nós temos aí três candidatos. Vamos lembrar um pouquinho, veja. Dom Pedro I foi rei de Portugal. Quando ele morre, o filho assume, Dom Fernando I, filho de Dom Pedro. Quando Dom Fernando morre, aí fica na disputa do trono dele, já que a filha, que era a verdadeira herdeira do trono, teve esse problema aí por causa da mãe, a dona Leonor. Então fica na disputa dois irmãos de Dom Fernando. E os dois se chamam Dom João. Agora, são de mães diferentes, tá? Os três são filhos de mães diferentes. Os três filhos de Dom Pedro. O Dom Fernando, o rei que morreu. O Dom João, que é filho da Inês de Castro. E o Dom João, mestre de Avis. Tá? Então, estamos assim, com essa situação. Os candidatos, repetindo, o Dom João I de Castela e Beatriz, sua esposa, o Dom João, filho de Inês de Castro, e o Dom João, mestre de Avis. Esses são os candidatos aí ao trono. Aí o que acontece nas Cortes de Coimbra? Um legislador, um legista, como eles chamam, um homem chamado João das Regras, regras no sentido de norma, de lei, João das Regras, vai ser o grande nome dessa reunião das Cortes de Coimbra. E ele vai apresentar uma argumentação muito sólida e tal, né? E eu vou mencionar alguns aqui para vocês, algumas dessas argumentações dele. Então a primeira coisa é a seguinte, antes de falar da argumentação dele, a nobreza estava dividida. Uma parte apoiava Castela, o rei de Castela, outra apoiava Dom João, filho de Inês, e outra apoiava o mestre de Avis.
A burguesia estava dividida também. As camadas populares estavam com o mestre de Avis. E as ordens militares religiosas estavam também com o mestre de Avis. Então a gente vê aí uma tendência para o mestre de Avis ter um apoio maior. Porém, a diferença ficava por conta das camadas populares. Bem, vamos aos argumentos. Primeiro, João das Regras apresenta a seguinte tese para dizer que o Dom João I de Castela não deveria herdar o trono. Primeiro, quando foi feito um acordo, um tratado, lá no casamento da Beatriz com o Dom João I de Castela, se chama Tratado de Salvaterra de Magos. Nesse tratado ficou estabelecido claramente que ele não era herdeiro do trono e que nem Beatriz assumiria a coroa. O filho de Beatriz assumiria a coroa. Então, o João das Regras já argumentou que ele não cumpriu o acordo, então por isso ele não poderia ser. E um argumento a mais era o fato de que ele era cismático. Então veja só, entre 1309 e 1417, então mais de um século, o papado ficou dividido. Tá? Então, o papado foi para Avignon, na França, depois ficou tendo 2 papas. Vai chegar um momento que vai ter 3 papas concorrentes. Então, esse é um momento de cisma, de divisão no papado. E o Dom João I de Castela apoiava um papa que não era o Papa de Roma. Então, o João das Regras argumenta, ele é cismático. Então, o João das Regras praticamente selou o caixão do Dom João I de Castela e de Dona Beatriz. Em relação a Dom João, o filho de Inês de Castro, ele apresentou, o João das Regras apresentou uma carta do Papa Urbano VI, e essa carta dizia claramente, o Papa dizia claramente que não iria legitimar, considerar legítimos os filhos de Dom Pedro I e Inês de Castro. De maneira que, apesar dos filhos terem sido reconhecidos como legítimos, essa carta anterior do próprio Papa Urbano VI vai considerar, vai argumentar em favor de que eles não eram filhos legítimos de Dom Pedro I. E por fim, o próprio João das Regras, que foi o grande nome ilustre ali das cortes de Coimbra, sugere o nome do mestre de Avis. E depois que ele sugere o nome do mestre de Avis, a tendência acaba prevalecendo e o mestre de Avis acaba sendo escolhido e aclamado o novo rei de Portugal, dando início agora a uma nova dinastia, já que houve um rompimento aí da cadeia natural de sucessão. Ele era irmão do Dom Fernando, tudo bem, mas ele não era o herdeiro natural do trono. A herdeira natural era Dona Beatriz. Como foi rompida essa cadeia, esse elo, encerra-se a dinastia de Borgonha em Dom Fernando I, e o Dom João, que vai ser chamado Dom João I, o antigo mestre de Avis, vai ser o primeiro rei de nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Tá certo, pessoal? Ele é o 10º rei de Portugal. Então, houve 9 reis da dinastia de Borgonha, o 10º é o primeiro rei da dinastia de Avis. E agora a gente vai entrar falando da dinastia de Avis. E a dinastia de Avis, ela vai terminar depois da descoberta do Brasil, 80 anos depois. Então, agora nós vamos começar a falar da dinastia que protagonizou a descoberta do Brasil e todo o processo de expansão marítima portuguesa. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Quem tiver interesse em aprender um pouco sobre o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, eu estou gravando alguns podcasts sobre ele, explicando esse livro lá no Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Um abraço para vocês.